Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus, uma grande bênção ver cada um de vocês aqui. Também me alegro por aqueles que estão nos acompanhando pela live. Eu gostaria já de iniciar com uma palavra de oração, então convido todos a baixarem suas cabeças, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradeço pelo lindo dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Agradeço pela a bênção que tem sido ver os irmãos que estão aqui presentes e saber também que aqueles que não estão conosco estão conectados pela live. Eu peço, por favor, uma bênção na vida de cada pessoa que está nos assistindo e que estão aqui presentes. Eu peço que em tudo aqui, hoje à noite, o Senhor seja engrandecido. Pai, que o culto seja para a edificação de cada pessoa que estiver assistindo. Nós te agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel. Agora nota o final desse versículo, me falou muito. Para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Que Deus abençoe essa leitura. Achei bem interessante no versículo 1, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se os irmãos perceberem o título, e eu sei que os títulos não são inspirados, mas muitas vezes nos dizem qual o autor daquele salmo, e aqui nós encontramos que é Cântico dos Degraus, de quem? Davi. Agora os irmãos se lembram quem foi que construiu o templo? Alguém se lembra? Foi Salomão, exatamente. Davi tinha um desejo muito grande de construir uma casa para o Senhor. Mas enquanto Davi reinava, o tabernáculo ainda era usado. Eu vejo aqui que ele se alegrava sobre o futuro que viria pela frente. Não que ele não se alegrava ao tabernáculo, mas a alegria dele era em estar na casa do Senhor, onde ele poderia adorar ao Senhor. No versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Os irmãos se lembrem, até no nosso estudo da semana passada, se não me falha a memória, eu mencionei que foi Davi quem conquistou a cidade de Jerusalém e ali se tornou conhecido como a cidade de Davi. Dentro dos limites daquela cidade havia segurança. E então, ali dentro, com a casa do Senhor ali, eles poderiam subir todas as tribos. Versículo 4, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel. Veja só, e graças a Deus a casa do Senhor é um lugar onde todos podem chegar, e deve sempre ser assim. É um lugar onde qualquer tribo, qualquer nação, qualquer pessoa pode chegar para poder adorar o Senhor. Mas aqui ele diz especificamente que eles chegavam para dar o que ao Senhor? Davam graças ao Senhor. Eu sei que nós temos passado por alguns dias em que não poderíamos nos reunir aqui na casa do Senhor. Eu não sei sobre você, eu senti muita falta de não estar na casa do Senhor com os irmãos. É uma bênção, nós estamos a 2 metros, tanto lado a lado quanto também frente ali, tudo distanciado, mas nós podemos ver um ao outro. E ainda podemos dar graças a Deus pelo que Ele tem feito. Amém? Graças a Deus por isso. Continuando, e aqui no versículo 6, o último versículo que farei comentário hoje à noite, nos dá uma instrução sobre o que devemos orar. Aqui diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam.
Nós amamos o povo judeu. Tem pessoas que falam, pastor, mas o senhor não conhece? Tem judeu que é muito difícil se lidar com ele. Tem alguns que são também desonestos. E, amados, a realidade é, infelizmente, em todos os grupos de pessoas, há pessoas desonestas, pessoas difíceis, mas os judeus são o povo escolhido de Deus. Ainda hoje são. Apesar de terem rejeitado Cristo, nós devemos amá-los e orar pela paz de Jerusalém. Amém? Então, que Deus abençoe. Temos a promessa aí que aqueles que oram prosperarão, aqueles que te amam. Amém? Nós não os amamos para termos prosperidade, mas nós os amamos porque somos ordenados pela palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Espero que esse salmo tenha sido uma bênção. Foi uma bênção quando estava lendo e preparando para hoje à noite. Pegue a sua Bíblia e acompanhe-me até Apocalipse capítulo 15 e vamos continuar com o nosso estudo do livro de Apocalipse. Pela graça de Deus, pretendo olhar tanto o capítulo 15 quanto também o 16 hoje à noite. O capítulo 15 é curto, tem apenas 8 versículos. O 16 um pouco mais longo, mas eu creio que dá para a gente concluir os 2 capítulos hoje à noite. Gostaria de ler vamos ler os primeiros 5 versículos e voltaremos para iniciar os comentários. Veja bem, Apocalipse capítulo 15, vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Amém? Creio que este, pelo menos, deu para a gente iniciar a nossa leitura. Creio que por aqui está bem. Vamos parar. Já temos pedido as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo, então vamos entrar direto no assunto hoje à noite. O último capítulo, semana passada, nós demos uma pincelada sobre os acontecimentos do capítulo 15, 16, 17 e 18. E então aqui vamos entrar uma nova cena. Veja no versículo 1, percebemos aqui uma transição, pois ele diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui conclui a previsualização da ira de Deus. Uma nova cena abre que introduz a execução da ira de Deus. Amados, o que veremos hoje à noite nesses 2 capítulos são coisas de fazer literalmente arrepiar. Quando nós, e vamos chegar ao ponto de ver literalmente a ira de Deus sendo derramada sobre o ser humano e por causa do pecado da humanidade. Nós veremos várias coisas. Para qualquer pessoa que venha dizer: olha, Deus é apenas um Deus de amor, é uma pessoa que não conhece a ira que Deus tem contra o pecado. Amado, sim, Deus é um Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus de misericórdia. Mas Ele é um Deus que, quando chega a essa altura, Ele diz: basta. Agora, a ira de Deus vai ser manifesta. Eu vou comentar um pouco mais daqui a pouquinho, mas no capítulo 16, especialmente, nós vemos a afirmação da justiça de Deus, mesmo enquanto a ira dele está sendo derramada. E vamos ver o porquê. No versículo 2,
E o João diz, e vi como um mar de vidro misturado com fogo. Já encontramos esses santos que estão aqui, né, cantando o cântico de Moisés. Nós percebemos no capítulo 12 e o versículo 11, também no 13, versículo 7 a 10, que são aqueles que vieram do período da tribulação, que negaram dobrar os seus joelhos perante a besta e, por consequência, perderam a vida pela causa de Cristo. Nós percebemos que eles estão no céu e estão cantando. Um detalhe que falhei em mencionar a respeito do mar de vidro. A primeira vez que nós encontramos o mar de vidro no livro de Apocalipse, os irmãos se lembram quando foi? No capítulo 4 e versículo 6. Vamos voltar para o capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 6. Observe aqui o que é dito sobre o mar de vidro. Apocalipse capítulo 4, nós encontramos a abertura da cena com o trono de Deus. Nós vemos ao redor do trono, havia 24 tronos e assentados sobre o trono, os 24 anciões, versículo 4. Mas no versículo 6, e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E se nós continuamos a leitura, nós encontramos pessoas ali, um grupo que estão declarando ao Senhor a sua dignidade em receber louvor, glória, honra e poder. Mas aqui no capítulo 4, versículo 6, nós encontramos uma cena tranquila, um mar de vidro, como se fosse de vidro, semelhante ao cristal. Porém, no capítulo 15, nós encontramos um mar de vidro, mas este está misturado com fogo. Os irmãos perceberam? No versículo 2. Por que isso? Agora, este mar de vidro misturado com fogo, creio ser o motivo, pois a ira de Deus está sendo revelada agora neste momento. No versículo 3 e 4, encontramos aqueles cantando o cântico de Moisés. O que eles cantaram, tanto no versículo 4 quanto 5, nós encontramos 2 cânticos. O primeiro sendo o cântico de Moisés e depois o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, provavelmente o canto de vitória, que entoaram depois que saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Os irmãos se lembram? Êxodo capítulo 15, caso estiver tomando notas, nós encontramos o cântico de Moisés, onde ele entoou louvores ao Senhor pela libertação do Egito. Depois eu encorajo você, tome tempo, volta lá e lê aquele cântico. Você fala, pastor, talvez um outro cântico, tranquilo, mas aquele cântico de Moisés é referido algumas vezes na Bíblia, então por isso digo, possivelmente aquele será o canto que eles estarão cantando aqui. Mas nota, o próximo, que no versículo 3 diz, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Pode ser que seja o cântico que foi entoado ao Cordeiro em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. Vamos, como nós estamos em Apocalipse, vamos voltar ao início do livro, ou mais para o início, no capítulo 5, e vamos observar na palavra do Senhor junto estes 2 versículos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Os irmãos possivelmente vão se lembrar que no capítulo 5 entra um momento em que João está chorando muito, no versículo 4, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler. No versículo 5, ele encontra os anciões, dizem a ele para não chorar, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele olha, ele vê entre os anciãos um cordeiro. E nota no versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes,
e reinaremos sobre a terra. Você fala, pastor, qual será o cântico que eles estarão cantando? Eu sugiro que talvez seja algo voltado para este cântico. É um cântico de louvor ao Senhor, declarando que tem sido comprado por Ele, que Ele é justo. Warren Wiersbe, um grande comentarista da Palavra de Deus, ele fez um comentário tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo. Em seu comentário do Novo Testamento, faz o seguinte comentário, deixe-me ler. Em Êxodo capítulo 15, o povo de Deus estava em um mar da terra, e aqui, em Apocalipse, estão em um mar celestial. Em Êxodo, o sangue do Cordeiro da Páscoa libertou-os. Aqui, eles derrotaram a pessoa por causa do sangue do Cordeiro. No capítulo 12, versículo 11, nós vemos isso. Esta passagem de Apocalipse capítulo 15 apresenta uma união magnífica do Antigo e Novo Testamento, de Moisés e do Cordeiro. Cumpre-se a antiga e a nova aliança quando Cristo julga as nações e prepara-se para reinar. Amados, a grande tribulação é visto como o tempo da correção de Deus de seu povo Israel, mas os gentios também serão corrigidos durante esse tempo. Apesar da fúria da ira de Deus contra o pecado ser extremo e excessivo aos nossos olhos, se olhássemos pelos olhos de Deus, perceberíamos que é totalmente justo e justificado em suas ações. Leiamos novamente o versículo 5 e vamos ler até o versículo 8 do capítulo 15, diz assim: E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos por cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Mais uma vez, no versículo 5, percebemos o templo do céu é aberto. Enquanto o templo na terra, quem está reinando no templo aqui sobre a terra? A besta. Ele se levantou no templo em Jerusalém. Os irmãos lembram que vai ser reconstruído. Ele se apresentará como o dirigente. Ele estará blasfemando. Os irmãos se lembram no capítulo 13 e o versículo 6? Volto no capítulo 13 e o versículo 6. Notam o que a besta estará fazendo. Aqui no versículo 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Acho interessante notar que enquanto o templo na terra está sob o controle temporário da besta, que de lá ele profere blasfêmias contra Deus, no templo dos céus, a besta não pode tocar o templo que está nos céus. Amado, aqui pode estar em desordem, mas uma coisa digo, no templo nos céus está tudo em ordem. Agora nós encontramos no versículo 6 a introdução, a apresentação dos 7 anjos que vão trazer as últimas taças, ou as 7 taças, que basicamente são o derramamento literal da ira de Deus. Não que as trombetas e os selos não foram, mas vamos ver como agora as trombetas, nós vamos perceber que em muitas das trombetas que tocaram e as pragas que vieram, foram as pragas sobre apenas uma terça parte, mas agora as taças vão derramar e vão atingir todos. Observem, no versículo 7 encontramos 4 animais dando aos 7 anos 7 taças de ouro,
E versículo 8, e o templo encheu-se com a fumaça e da glória de Deus e do seu poder. Detalhe interessante é quando você lê, voltando em Isaías, você verá que quando Isaías viu o Deus alto e sublime, o seu trono estava em volta por fumaça. Isso muitas vezes significativo da santidade de Deus. Capítulo 16, nós vimos agora, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2, se voltássemos para o capítulo 8, deixe-me fazer um comentário antes de analisar o que acontece no versículo 2. No capítulo 8, veríamos o paralelo entre o julgamento das trombetas e o das taças. Os julgamentos basicamente afetam as mesmas coisas, porém o julgamento das taças é bem mais severo. Esses julgamentos ocorreram rapidamente e esses julgamentos ocorrem rapidamente e visam primariamente a besta e o seu reino satânico, tudo preparando para a grande batalha do Armagedon. Falando sobre a batalha do Armagedon, tem alguns comentaristas que mais chamam de uma campanha do Armagedon, porque tem muitos eventos que estão conduzindo e até mesmo a ira de Deus sendo derramada para que tudo chegue ao final, a batalha do Armagedon. Então, tudo isso conduzindo para o fim da iniquidade sobre a terra. No versículo 2, encontramos a primeira taça que é derramada sobre a terra. Veja bem, é uma taça que há chaga má e maligna. Essa é a primeira taça, veja bem. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Se tivéssemos tempo, poderíamos voltar a Deuteronômio capítulo 28, versículo 27 e também o 35, onde Deus prometeu enviar esta praga a Israel se a nação se rebelasse contra ele. Então, esta primeira taça, atingindo aqueles que têm o sinal da besta, que adoraram a sua imagem, atingindo com chaga má e maligna. No versículo 3, temos o segundo anjo, o segundo e também o terceiro, nós encontramos que eles atingem o mar e as fontes e os rios. Veja bem, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar. Quantas almas viventes? Toda a alma vivente. Você fala, pastor, mas será que é toda a alma do mar mesmo? Toda a alma. Os irmãos já pararam para pensar a situação que será no mundo quando isso acontecer? Pare e pense por um só momento. Eu sei que alguns já têm, talvez, pescado. Talvez você já passou próximo a um peixe que alguém tirou fora da água e ali ficou por alguns dias. Aquele peixe apodrecendo. Ok? Imagine só a situação, o mau cheiro que estará sobre a face da terra depois dessa segunda taça atingir o mar e toda alma vivente que há no mar morrer. Continuando, o versículo 4 diz, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Nós encontramos, então, antes de ver a continuação do que o anjo apresenta, deixe-me recapitular aqui a segunda taça derramada sobre o mar, a terceira taça derramada nos rios e nas fontes das águas, fazendo tanto o mar quanto as fontes e os rios, tornando em sangue. Isso nos faz lembrar da primeira praga do Egito e também da segunda trombeta. Se os irmãos gostariam de
depois ver a segunda trombeta, isso no capítulo 8, versículo 8. Porém, na praga da trombeta, somente uma terça parte do mar é atingida, e uma terça parte dos rios e fontes são atingidos pela grande estrela que os atingiu, tornando as águas amargas, as águas dos rios, das fontes amargas. Isso no capítulo 8. Aqui, nós encontramos que todas as águas são atingidas. No versículo 5, o anjo das águas declara a justiça de Deus. Vem a pergunta, mas pastor, por que esse anjo declara a justiça de Deus? Amado, eu pessoalmente creio que simplesmente, olha, mesmo se o anjo não declarasse, Deus é justo, ok? Deus é justo. Mas o anjo está dando testemunho e ele vai ainda justificar o porquê Deus é justo em fazer aquilo. Nota o que ele diz no versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são o quê? Merecedores. Amado, pare e pense por um pouco. Isso é bastante extremo. As águas se tornando em sangue, mas tudo isso por quê? Por causa do sangue inocente que tem sido derramado ao longo dos anos. E Deus diz, basta, chega, derramar o sangue dos profetas, dos santos, então eu vou dar sangue a estes a beberem, porque disto são merecedores. No versículo 7, se ouve uma voz no altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amado, momento terrível será este momento sobre a face da terra, mas lembrem-se, apenas 3 taças têm sido derramadas sobre a terra até essa altura. Observe o quarto, no versículo 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens como fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Amado, Deus é justo em todo o tempo. A quinta taça que foi derramado sobre o sol, permitindo com que o sol queimasse os homens. Já imaginou o calor que será sobre a face da terra neste momento? E para aqueles que rejeitam Cristo como Salvador, e até aqui a maioria estarão rejeitando Cristo, por mais difícil e forte este calor, é apenas um preparativo para aqueles que serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Continuando então, nós já temos os pecadores se arrependeram? A resposta é não. Ao invés de se humilharem perante Deus, confessando a Ele a iniquidade, pedindo e buscando o perdão dEle, a Bíblia fala que eles blasfemaram contra Ele e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha a dureza do coração humano. O povo não melhora. É a verdade. É a verdade. É a verdade. Sim. Então, exatamente. Então, a irmã Graça, comentando que muitas vezes o povo não muda. E vai indo, Deus cansa. No tempo de Ló, no tempo de Noé, foi o comentário que foi feito. De fato, Deus, a essa altura, Ele tem se cansado. Amados, para isso, para qualquer um de nós, e também os que nos acompanham pela live, amado, isso deve fazer-nos entender
Demos graças a Deus pela graça dele que nos é oferecida agora. E olha, nós temos a liberdade de poder compartilhar a graça de Deus com outros, para que eles, os outros, não venham passar por este momento tão triste, terrível aqui sobre a face da terra. Continuando então, vamos à quinta taça. Nota no versículo 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebrosos, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Amado, nós encontramos aqui que mesmo com estas chagas, com esta dor, mesmo mordendo em suas próprias línguas, a Bíblia fala aqui também, não se arrependeram das suas obras. Fala, pastor, mas olha, isso é incompreensível. Como poderia um ser humano endurecer-se tanto contra Deus? Sabe que algumas pessoas hoje em dia se encontram aproximadamente nessa mesma situação? Sim. Eu creio que cada um aqui conhece alguém que tem rejeitado Cristo, e Cristo oferece graça e eles rejeitam, e rejeitam, e rejeitam, e Deus tenta chamar a atenção, talvez permite com que passassem por um acidente ou por uma coisa, tentando acordá-los, mas eles continuam rejeitando, e rejeitando, e rejeitando. Amado, olha, se houver alguém aqui dentro hoje à noite que tem rejeitado Cristo, ou talvez nos acompanhando pela live, que até hoje você resiste, deixe-me encorajar você, olha, se arrependa. Reconhece a sua pecaminosidade perante Deus, arrepende-se de seu pecado, lança-se aos pés de Cristo. Ele quer te salvar hoje. Ainda há tempo para você se arrepender. Amém? Amado, sabe o que? O nosso tempo se esgotou. Difícil, né? Eu quero procurar manter dentro de uma hora, especialmente durante esse tempo agora. Nós, como se diz, é simplesmente para poder, né, manter aí dentro de uma hora. Você fala, pastor, vou perder alguma coisa? Não, ninguém vai perder nada, tá bom? Nós vamos parar aqui após a quinta taça que foi derramada. Semana que vem, vamos pegar a partir da sexta taça. E no capítulo 17 e 18, até o final do capítulo 16, nós vemos, na verdade, quando há a sétima taça derramada, no capítulo 17 e 18, nós temos uma descrição de acontecimentos que envolvem esse derramamento da sétima taça, ok? Muito interessante, eu encorajo os irmãos, não perdem nada. Mas vamos deixar essas últimas duas taças para a semana que vem, tá bom? Deixe-me perguntar dos que estão aqui presentes, há alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o estudo hoje à noite? Muito bem, lembrando, se tiver alguma dúvida, comunique comigo através do WhatsApp, tá bom? Ou liga para mim, sempre uma bênção ouvir dos irmãos. E vamos então, se Deus quiser, continuar com o nosso estudo para a honra e glória de Deus, amém? Espero que o estudo hoje à noite tenha edificado os irmãos e ao mesmo tempo desafiado. Olha, o tempo está curto. Nós não sabemos quando Cristo voltará, mas a partir do momento que Ele vier nos ares, a levar a sua igreja, a arrebatar nós, a igreja, o corpo de Cristo, aí iniciará 7 anos de tribulação aqui sobre a face da terra. Então, que Deus ajuda-nos a sermos fiéis em anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo, porque tem muitos que precisam ainda ouvir, que ainda Deus está sendo longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Amém? Vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos e vamos orar, encerrando o estudo hoje à noite. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por sua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Pai, apesar do estudo ser de acontecimentos futuros, nós podemos ainda ser desafiados. Eu espero que cada um que tenha nos acompanhado e os que estão aqui presentes
que nós tivemos os nossos corações desafiados a sermos fiéis essa semana, ainda a anunciar Cristo, Pai. Eu peço que todos que estão aqui e os que estão nos assistindo propõem em seus corações a não deixarem esta semana passar sem falar, pelo menos para uma pessoa, sobre a salvação gratuita oferecida através do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu peço que essas sementes que serão semeadas venham a dar fruto, que pessoas venham se converter por causa do desafio que nós recebemos. Pai, eu agradeço ao Senhor pelo Senhor Jesus Cristo e sou grato que não estarei no mundo durante essa época que estamos estudando. Mas, Pai, ajuda-me a ser fiel, que ninguém ao meu redor venha passar por este tempo da ira de Deus, por eu ter sido negligente no meu dever de anunciar Cristo. Abençoe cada um presente. Pai, eu peço que o Senhor despede-nos em paz e dê-nos um ótimo final de semana para a honra e glória do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muito obrigado pela presença. Gostaria de lembrá-los, não se esqueçam de higienizar as mãos na saída e também de manter sempre o distanciamento, tá bom? Que Deus abençoe. Escola Dominical, 9 horas, pela graça de Deus, aqui novamente no domingo. Que Deus abençoe, estamos despedidos.